O vídeo de hoje deveria ser sobre Ben 10 Alien Force, o sucessor do Ben 10 Protector of Earth no PlayStation 2, mas para manter a cronologia, vou apresentar um clássico dos jogos mobile daquela época, Ben 10 O Poder do Omnitrix, desenvolvido pela Global Fun. Esse jogo é para celulares com suporte a Java Mobile, uma tecnologia que permitia jogos nos celulares da época, mas que não eram responsivos, então para cada resolução que você tivesse no celular precisava de um arquivo JAR diferente. Era uma época repleta de clássicos, com jogos como Guitar Hero, Tomb Raider, Need for Speed e muitos outros que todo mundo jogava na época. Para conseguir esses jogos, a gente tinha que navegar em alto mar, digamos assim, já que o acesso era bem complicado. Ou então, a alternativa era enviar um SMS para um serviço de assinatura que custava R$ 4,99 por semana, ou baixar os jogos na lojinha da operadora do celular, que também custava um olho da cara. Eram opções que na prática deixavam a pirataria como uma escolha mais tentadora, né? Enfim, vou rejogar esse jogo que pra mim é um clássico e contarei toda a história dele nesse vídeo. E se você puder, deixa seu like e se inscreve no canal. Mas se você ainda tiver em dúvida se vale a pena ou não se inscrever no canal, assiste o vídeo e no final você decide se você quer se inscrever ou não. Não tem problema. Se você já nasceu com iPhone ou Android na mão, eu preciso te explicar como que funcionavam os controles desse e de tantos outros jogos daquela época. A gente usava o próprio teclado do celular para todas as ações, então imagina um controle de Xbox. O número 2 era o equivalente a seta para cima, o 8 a seta para baixo, o 4 a seta para esquerda e 6 a seta para direita. O botão 5, que é o botão do meio, era o botão de ação. E aqui nesse jogo específico do Ben 10, ele é usado para bater, ou se você segurar o botão por alguns segundos, você se transforma no alienígena escolhido. Além disso, todo celular dessa época tinham dois botões que funcionavam como algo estilo Select e Start. O da esquerda servia para você escolher o alienígena e o da direita para você acessar o menu do jogo. E para não perder o costume, o jogo inteiro foi jogado na dificuldade mais difícil disponível, que, obviamente, é a dificuldade difícil. E como que funciona esse jogo? Esse jogo é dividido em 12 níveis, com 4 ambientes diferentes e 4 chefões. Ao longo da jornada, a gente vai desbloquear o 4 braços, o chama e o bala de canhão. 히로자오. O jogo começa com Ben percebendo que não consegue mais se transformar em nenhum de seus alienígenas, logo depois de alguns meteoros caírem na Terra. Aparentemente, isso acontece por causa da alta concentração de coródio na atmosfera, e que isso está interferindo no Omnitrix. E eu vou te dizer, parece que praticamente tudo que acontece no universo interfere no Omnitrix, né? E assim, na cara e coragem, o Ben decide atravessar a cidade a pé, sem a ajuda de nenhum alien, indo em direção ao bosque para entender o que tá rolando. E por algum motivo ele acha que é uma boa ideia enfrentar sozinho esses drones que são muito maiores do que ele e provavelmente bem mais resistentes do que um soco de um garoto de 10 anos. Ao derrotar os inimigos, eles podem liberar esferas de energia do Omnitrix ou de vida, que são verdes e laranja, respectivamente. E uma coisa que não faz o menor sentido é que, tipo assim, do nada, surgem alguns lasers bloqueando o caminho nas ruas da cidade. Tipo, porque é claro que é super comum você estar andando pela rua e ter alguma parede de laser, né, no meio da rua, atrapalhando o seu caminho. Se o Ben não consegue se transformar em nenhum alienígena por causa do coródio, e a gente já sabe que o coródio está ligado ao fantasmático, por que diabos ele simplesmente não vai pro lado oposto, tipo, o mais longe possível, de alguma forma que libere o Omnitrix e se transforma no XLR8 e aí sim vai investigar o que tá rolando, ao invés de simplesmente desarmado e sozinho? Bem, já diria o Clark, né? Essa é uma dúvida que nunca teremos a resposta. E na minha opinião, esse jogo poderia muito ter sido lançado para Game Boy Advance. Porque assim, lançaram o Protector of Earth para Nintendo DS. Mas ainda assim, naquela época, ainda vendia jogo para Game Boy. E, eles podiam muito ter adaptado esse jogo com algumas missões a mais, alienígenas a mais, e colocado ele na biblioteca do Game Boy Advance. Até porque os gráficos são muito parecidos com o jogo do Jake Long, por exemplo. O jogo do Jake Long para Game Boy Advance, claro, né? Inclusive, se vocês quiserem uma review e a gameplay completa do jogo de Game Boy ou do Nintendo DS, que também tem essa versão, só comenta aqui que eu faço, beleza? Bom, depois de sentar a porrada em uma montanha de drones, a Gwen fala que isso ajudou a diminuir a quantidade de coródio no ar. E agora o Ben pode se transformar no 4 braços. E o engraçado é que para você desbloquear um alien aqui no Omnitrix, você precisa resolver um puzzle que basicamente precisa alinhar todas as partes do alien antes que o tempo acabe. Então agora, na segunda fase, a gente já pode se transformar no 4 braços. E segurando o botão de ação, que no meu caso é o 5, finalmente a gente consegue assumir a forma dele. Com o passar do tempo, a energia do Omnitrix vai diminuindo. E a cada golpe ou especial que você solta, consome ainda mais energia, dependendo da força do ataque. E aqui agora os inimigos são vermes mutantes que absorveram o coródio. E assim, conforme a gente vai ganhando XP, a gente vai desbloqueando novos especiais. E para usar esses especiais, é só apertar, por exemplo, 2, 4, 6 ou 8 duas vezes seguidas que a gente solta o especial correspondente. E aqui, além de raio laser bloqueando a rua, a gente tem muros de tijolos. Tipo, não faz sentido nenhum. Mas enfim, vamos seguir o roteiro, né? Quando a gente encontra uma parede de laser completa, né, ou seja, com todas as linhas preenchidas, a Gwen aparece dizendo que vai atrás da fonte de energia para desligar aquilo. E enquanto isso, o Ben precisa, matar todo mundo.
E aqui a gente encontra um outro 4 braços. Mas, vamos lá. Quem, além do Ben, consegue se transformar no 4 braços? Óbvio, Kevin Levin. O problema é que meio que a surpresa já tá meio estragada, porque a miniatura que aparece aqui é do Kevin, né? Já transformado no Kevin 11, digamos assim. E não no 4 braços, que seria o inimigo aqui. Kevin diz que veio pra lutar, o Ben diz que eles não precisam, só que ainda assim ele insiste. Então aqui temos a nossa primeira batalha contra o boss. 4 braços versus 4 braços. É uma luta relativamente fácil se você tiver o Tico e o Tech funcionando normalmente. Como eu não estou e eu tava jogando difícil, eu levei uma sova dele, né? Especialmente porque o Kevin aqui já tem acesso liberado a todos os especiais do 4 braços. Mas na segunda tentativa foi melhor. E aqui, a cada chefe derrotado, a gente recebe um código único para liberar alguma coisa no jogo depois. E era bem legal que na época do lançamento você conseguia mais códigos acessando o site do Cartoon Network, era muito legal. Eu não lembro para que serviam esses códigos, mas eles existiam. Daí então o Ben começa a perguntar pro Kevin por que ele tá perseguindo ele. Mas o Kevin desconversa e fala que vai ser diferente da próxima vez que eles se encontrarem. E aqui desbloqueamos então o Chama e finalmente chegamos ao bosque, né? E pela primeira vez a gente consegue se transformar nele. E aqui a gente começa a encontrar Cavaleiros Eternos, mas eles estão querendo lutar contra o bem, ao invés de querer lutar contra o mal. Desculpa o trocadilho, mas é tipo, vocês entenderam, né? Eles deviam estar lutando contra os alienígenas que estão invadindo a Terra, não contra o bem, né? Mas daí ele percebe que os caras estão meio em transe, sem saber o que tá rolando direito. E aqui é só mais tiro, porrada e bomba. Nenhuma novidade. Aqui o forte do Chama são ataques à distância, né, com suas bolas de fogo. Como a gente tem que apertar 2 vezes pro lado para soltar o ataque, acaba que a gente se aproxima muito do inimigo antes de conseguir soltar o especial. Até porque, tipo assim, como o jogo é na vertical e tudo é muito próximo, a gente tem muito pouco espaço. E aqui a gente tem a mecânica exclusiva do Chama, que é basicamente queimar esses espinhos para liberar caminho. Daí depois simplesmente acho que é uma boa ideia misturar todos os inimigos, né, drones, vermes e os Cavaleiros Eternos. E assim, avançando pelo bosque, mais inimigos começam a aparecer. Hordas e hordas, até que Ben avisa a Gwen que, tipo assim, já investigou o bosque inteiro e não encontrou nenhum sinal de Corodium, né? Mas aí a Gwen mete o papo de que todos os inimigos estavam cheios de Corodium e era isso que a Gwen estava detectando, tipo, vindo do bosque. Mas daí então a Gwen diz pro Ben que ele vai ter que encontrar quem está por trás de tudo isso e acabar com isso, né? E onde isso está nos levando? Até o Castelo dos Cavaleiros Eternos. E aqui então finalmente desbloqueamos o último alienígena do jogo, o Bala de Canhão. Mas antes de chegar ao castelo, quem que aparece novamente? Ele mesmo, Kevin Levin, só que agora full transformado no Kevin 11. E para não perder o costume, é muito bom bater no Kevin usando bala de canhão. Kevin tem os 11, mas tem o que ele não tem. Com as forças do mal, mas irá perder pro bem. Se o problema rola, eu sou a solução. Chegando e quebrando o pique bala de canhão. Chegando então no Castelo dos Cavaleiros, a gente percebe que tá tudo meio destruído, e aqui a gente entende qual que é a mecânica exclusiva do bala de canhão, que é passar rolando por cima dessas poças radioativas no chão. E daí mais porrada sendo distribuída para os vermes mutantes e alguns Cavaleiros Eternos. Cavaleiros esses que agora têm 2 espadas e são extremamente chatos e que dão muito dano, vocês entenderam? Ah, e aqui algo que eu esqueci de mencionar é que após uma certa quantidade de dano no inimigo, aparece uma setinha para você conseguir finalizar o inimigo. Igual você fazendo God of War apertando bolinha, vocês lembram? Chegando finalmente ao encontro do Enoch, Ben percebe que ele também tá meio estranho, lutando junto com os vermes, tipo, não faz sentido nenhum. Ele tá lutando com eles ao invés de lutar contra eles. E é louco que aqui, como ele aparece como um sub-boss, ele aparece junto com outros minions, né, que são outros Cavaleiros Eternos pra lutar junto, ao invés de ser um 1x1, né. Mas nada que uns meteoros não resolvam. Mas ao derrotar o Enoch, nada parece ter mudado e eles não sabem muito bem o que fazer depois disso. Até que descobrimos quem estava controlando Enoch. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Zisker, o famigerado fantasmático que covardemente foge para recuperar suas energias antes de enfrentar o Ben. Daí o Ben, que já tá dentro do castelo, né, precisa ir atrás do fantasmático, mas o caminho tá cheio de inimigos que ele vai precisar enfrentar, e inclusive um novo tipo de Cavaleiro Eterno com essa espada amarela que dá muito dano. E ele fica pulando de um lado pro outro, parecendo um ninja louco. E assim, eu não lembro se no modo normal também é assim, mas tipo, esse jogo começa a ficar extremamente mais difícil com esses inimigos, porque eles dão muito dano, eles ficam se aglomerando e se você, sem querer chegar perto dali, não tem como escapar dos ataques, você fica meio que stunado, sabe? Então, finalmente, Ben encontra o fantasmático que diz que irá derrotá-lo. E como o fantasmático fica intangível, você precisa meio que lurar ele para que ele mostre essas paradinhas aqui que eu esqueci o nome, porque assim ele fica tangível. Porque pra ele te dar dano com esses negócios, ele precisa ficar tangível, né? Então, e aqui o negócio é o seguinte, você tem que dar um socão na costela dele sem dó. E aqui meio que isso se repete 84 vezes, né? Até você conseguir vencer. Porque esse é o único ataque do fantasmático. Ia ser muito legal se ele conseguisse possuir outros inimigos durante a batalha, mas levando em consideração
A tecnologia da época é até que um jogo muito bem feito e uma batalha bem justa, né? Bem, então questiona-se o Fantasmático que estava por trás de tudo, mas não, o Fantasmático apenas pegou o bonde andando e quis só ajudar o verdadeiro inimigo para impedir, ou pelo menos atrapalhar o Ben de conseguir salvar o mundo. E quem é esse inimigo, você me pergunta? Se não for óbvia a resposta, você é louco, né? Claro que é ele, o Thanos do Ben 10 Verso, Vilgax. E simplesmente o Fantasmático passa a letra de onde o Ben pode encontrar um teleporte diretamente para a nave do Vilgax. E se você acha que isso tem cara de armadilha, você está correto, porque obviamente é uma armadilha. Teleporte feito, chegamos à nave do Vilgax e aqui começaremos a lutar contra hordas e hordas de drones dele. Sendo aqueles drones de antes, mas agora também aqueles robôs maiores que apareceram no primeiro episódio do desenho. Lembrando que se você quiser assistir por algum motivo a gameplay completa do jogo, é claro que com cortes nas partes que eu morri, é só clicar no primeiro link da descrição ou no card aqui em cima que você vai direto pro meu canal de gameplay. E aproveita e se inscreve lá, vai, porque eu sempre posto a gameplay completa dos jogos que eu vou fazer review, então é uma ótima forma de você ter spoiler do que vai acontecer aqui no canal. E aqui eu encontro o sweet spot, porque o jogo simplesmente me coloca 2 muros de laser me separando dos inimigos dos dois lados. Então, tipo assim, aqui eu não levo dano, mas eu consigo dar dano. E aqui eu simplesmente vi o chama e começo a tacar meteoro na cabeça dos cabras, sabe? Tipo, só meteoro na cabeça. E isso aqui começa a simplesmente ficar rodeado de inimigo, tipo até com um cavaleiro eterno. O mais tempo aqui é conseguir atacar e escapar do dano de tantos inimigos, porque aqui, diferente do Protector of Earth, se você tiver transformado num alien e levar dano fatal, você não volta com bem com a vida cheia, você literalmente morre. Ou no caso, perde uma vida, né? Só que isso é dramático. Mas é por isso que nesse jogo você tem 3 vidas. E uma coisa que não faz sentido nenhum aqui é o Ben conseguir dar tanto de dano quanto 4 braços. Tipo, não tem um nível de power scaling. Aqui é todo mundo igual, então ou 4 braços é muito fraco, ou o Ben com 10 anos é maromba. Mas aqui, senhoras e senhores, temos a famosa batalha final contra ele, o Vilgax. E aqui o ataque do Vilgax é simplesmente dar uns socos e ficar correndo pelo mapa e cuspindo uns negócios aqui eventualmente. Mas aqui então, Vilgax morre. Na verdade a gente sabe que ele não morreu, né? Mas eu falei que ele morreu só para efeito dramático. E então, assim como em filmes onde somente quando tudo tá resolvido que a polícia aparece, depois que o Vilgax já foi derrotado, que aparece o Vomax e a Gwen para salvar o dia, usando aquele famoso traje espacial. Só que meio que tarde demais, né? E então, com o Vilgax derrotado e a Terra salva, o jogo finalmente acaba. E senhoras e senhores, esse foi Ben 10, o Poder do Omnitrix, um jogo que particularmente marcou muito a minha infância e eu que era obcecado por Ben 10, amava jogar esse jogo no meu celular. Eu lembro que Ben 10 tem um outro jogo muito bom para celular que eu jogava direto no celular da minha irmã que tinha mais memória, mas eu simplesmente não lembro qual que é esse jogo, qual que é o nome dele. Eu lembro que é um jogo mais top-down, sabe? Que é a visão mais top-down. Mas se eu lembrar qual era, eu consegui achar ele, ou melhor, se eu conseguir comprar legalmente pro meu celular, eu trago ele aqui pra vocês. Enfim, espero que tenham gostado. Se tiver gostado, por favor, se inscreva no canal pra me ajudar, porque aí eu vou poder finalmente monetizar e pagar minhas contas. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu!